com muita satisfação que nós chegamos até você neste momento. E desde já o meu desejo é que as mais ricas bênçãos de Deus repousem sobre a tua vida. Este é o programa Tempo de Restituição, um programa da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e mandar um forte abraço a você que tem acompanhado este programa já há algum tempo e a você que está conosco pela primeira vez. É um grande privilégio estarmos juntos. Hoje eu gostaria de compartilhar com você que me assiste uma palavra baseada nas Sagradas Escrituras. Uma palavra que está registrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, e que fala sobre desafios. No capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do versículo de número 48, nos diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. O tema desta breve meditação que nós teremos é sobre desafios. Desafios são situações que surgem na nossa vida, que se levantam, são objetivos que muitas vezes temos a atingir e que demandam de nós um grande esforço. Os desafios, eles podem surgir nas mais diversas áreas da nossa vida. Eles podem surgir na vida financeira. Eu tenho conversado com pessoas que têm um currículo muito bom, pessoas instruídas e que muitas vezes procuram um atendimento pastoral dizendo: pastor, eu me encontro desempregado. O senhor olha para o meu currículo, eu sou uma pessoa capaz, tenho cursos de graduação, de pós-graduação, mas de repente esta pessoa está vivendo o desafio do desemprego. Muitas vezes homens, mulheres, pessoas responsáveis, que têm uma família a manter e vê os compromissos se avolumando e está ali naquele momento de dificuldade. Quantas pessoas muitas vezes enfrentam na sua vida as dívidas? De repente uma emergência que surge, que desestabiliza a sua vida financeira, e quando esta pessoa vê, está presa num emaranhado de dívidas e isso vai crescendo, se avolumando a cada dia, fugindo do controle, roubando o sono, muitas vezes a saúde, e se transformando num grande gigante, num grande desafio. Mas os desafios também, eles podem atingir muitas vezes a nossa própria saúde. Nós temos esse corpo físico, que é o instrumento através do qual o nosso espírito se manifesta, muitas vezes dotado de força, principalmente na juventude, mas ao mesmo tempo tão frágil. E quantas vezes alguém vai fazer um exame de rotina ou procura um médico para fazer um check-up e de repente as notícias não são boas. Aquela pessoa recebe um diagnóstico sombrio, de repente está sendo acometido por uma doença grave e vê diante de si agora o seu mundo mudando. Uma perspectiva de vida sendo transformada por uma circunstância nova, que surge e que lhe desafia. Os desafios, eles podem alcançar também a nossa vida emocional. Quantas pessoas vítimas da solidão, e esta solidão se torna um verdadeiro fardo na sua vida. Outros vítimas da depressão, doenças psicossomáticas e tantas outras mais, mas que roubam a sua paz interior, roubam a sua alegria de viver. E se existe uma coisa maravilhosa que Deus nos dá, é a alegria. Como é bom você acordar pela manhã com disposição, com o desejo de sair da sua casa, ir para o seu trabalho, conversar com as pessoas, conviver
em família. Mas muitas vezes as nossas emoções não vão bem. E a pessoa começa muitas vezes a caminhar em direção a um abismo, a um precipício, onde vai caindo e vai mergulhando no desânimo, na tristeza. São verdadeiros desafios que surgem diante de nós. Os desafios podem alcançar também a nossa vida familiar. A família é um projeto divino, um projeto extraordinário. E se existe algo maravilhoso é desfrutarmos da paz em família. Mas nós temos visto quanto a família tem sido assolada. Quantos males têm surgido no seio da família. Hoje, o divórcio tornou-se uma coisa corriqueira, mas ele deixa suas marcas. As separações. Quantas vezes o casal ainda convive debaixo do mesmo teto, mas não existe mais o amor, não existe mais o entendimento, não existe mais aquele sentimento agradável e prazeroso do compartilhar o mesmo teto, de compartilhar uma vida juntos. Isso também vai se tornando um desafio, manter um casamento, manter um relacionamento que muitas vezes ainda se mantém por causa dos filhos. O texto que nós lemos fala de um desafio. E o personagem principal desse texto era um jovenzinho chamado Davi, o menor dentre 8 irmãos da casa de Jessé. Os irmãos de Davi eram soldados, guerreiros do exército do rei Saul. E ser um soldado, naquela época, pertencer ao exército de Israel, certamente era uma honraria para os jovens. Exibiam as suas vestimentas, as suas armaduras, eram benquistos pelo povo. Mas a Davi coube uma tarefa mais singular, mais humilde. Ele era um pastorzinho de ovelhas, ele cuidava do pequeno rebanho do seu pai. Mas interessante, a você que me assiste, essa é uma história muito interessante, é que Davi exercia aquela função com amor. Talvez até almejando um dia ser um soldado, mas ele não desdenhava daquilo que ele fazia, ele se empenhava com afinco, com amor, com carinho naquilo que ele fazia. Ele cuidava com amor daquelas ovelhas, daquele rebanho do seu pai. E junto à natureza, conduzindo aquele rebanho, aconteceu algo muito interessante na vida de Davi. Eu imagino que, olhando para a exuberância da natureza, para os pastos, para as montanhas, para os vales, planícies, ele começou a crer que por trás desta obra tão grandiosa havia um Criador. E ele creu neste Criador e começou a ter experiências com Deus. Ali, muitas vezes, na solidão dos campos, desempenhando as suas funções junto ao rebanho do seu pai, ele começou a compor canções, a compor salmos e a ter uma comunhão mais íntima com o Criador. O Criador começou a revelar-se a ele, e ele também abriu o seu coração para conhecer melhor a Deus. E esta amizade entre Davi e Deus foi crescendo, este relacionamento foi crescendo. Davi começou a desfrutar agora de uma intimidade com Deus, e certamente Deus se alegrava nesta comunhão com aquele garoto. E interessante porque um dia o seu pai o chamou e pediu que ele fosse ao campo de batalha para ver como iam os seus irmãos. O seu pai pediu que ele levasse mantimentos aos seus irmãos, levasse um agrado ao capitão daquele exército, levasse notícias da família e, em contrapartida, tivesse também notícias dos seus irmãos para trazer ao seu pai. Davi então deixa aquele rebanho em segurança e ele vai até aquele campo de batalha, até aquele arraial de guerra. E quando Davi chega até aquele arraial, ele contempla uma cena interessante. Estavam os dois exércitos preparados para a batalha. E de repente surge do acampamento dos filisteus uma figura descomunal, um homem de quase 3 metros de altura,
um homem que usava uma couraça que pesava aproximadamente 60 quilos. Um homem assustador, guerreiro, preparado para a batalha, um homem adestrado para o combate, de uma força descomunal, de uma aparência assustadora. E este homem agora desafiava o exército de Israel e dizia: não é necessário que haja derramamento de sangue entre nós, mas mandem até mim um dos seus soldados, um dos seus valentes, e nós combateremos. Se esse guerreiro me derrotar, o meu povo servirá ao seu povo. Mas se eu derrotar o seu valente, então o seu povo me servirá. Mas interessante que, dentre o exército do rei Saul, dentre o exército de Israel, certamente havia homens valentes. Certamente havia homens preparados e experientes na batalha, mas nenhum deles teve a coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. Pelo contrário, estavam atemorizados, estavam com medo. E quando Davi viu aquela cena e contemplou aquele gigante, ele propôs no seu coração ir contra o gigante Golias. Certamente, quando ele compartilhou isso com as pessoas ali, eles riram daquele garoto e disseram: mas você, menino, se nenhum dos nossos soldados mais preparados para a batalha vai contra ele, você irá? Você é um pastorzinho de ovelhas. Olhe para a tua aparência. Você é um menino ainda, você é frágil. Você não tem força suficiente para enfrentar este gigante. Mas interessante é que nem todo esse desdém que houve acerca de Davi fez com que ele demovesse do seu coração este desejo de ir contra aquele homem que afrontava a nação de Israel. E Davi foi até a presença do rei Saul e colocou-se à disposição do rei Saul para ir contra aquele gigante. E Saul olhou para aquele garoto e decidiu dar a ele uma oportunidade. Mas mandou que trouxessem até Davi a sua própria couraça, a sua própria armadura de batalha. E o que acontece? Saul era um homem alto, era um homem forte, era um homem certamente dotado de força física, e Davi um garoto. Quando colocaram aquela armadura naquele menino, ele não podia nem andar diante do peso daquela armadura. Mas essa armadura, ela tem um significado, ela tem um sentido, porque aquela armadura representava a proteção física que estaria sobre Davi, representavam as armas carnais que o rei queria dotar Davi para que ele fosse ao combate e não fosse derrotado. E você sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque diante dos desafios nós temos as nossas próprias armaduras. E certamente você que me assiste é uma pessoa que procura se preparar para a vida. Nós procuramos estudar, nós procuramos fazer cursos, nós procuramos nos antecipar aos problemas, nós procuramos muitas vezes olhar para o futuro e nos preparar para ele e nos revestir daquilo que for necessário para que nós não sejamos derrotados e sejamos vencidos. Nós vemos que uma pessoa enferma procura o médico, procura o hospital, e eu sempre digo que a medicina é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. Mas eu e você sabemos que existem situações que, por mais desenvolvida que esteja a medicina, por maiores que sejam os recursos que nós tenhamos à nossa disposição neste tempo de modernidade, muitas vezes esses recursos são insuficientes e não bastam para aliviar o sofrimento ou para debelar o mal que nos aflige. Você que está enfrentando desafios na tua vida, certamente você tem lutado. Talvez você tenha empenhado todas as tuas forças, tenha recorrido a amigos, a bons conselheiros e tenha se munido de todas as armas que você possa para sair dessa situação em que você se encontra. E a couraça que foi colocada sobre Davi representa exatamente o nosso esforço físico, que também é necessário.
Mas interessante é que Davi não conseguia combater com aquela couraça, pelo contrário. Aquela couraça o imobilizava, e ele se desfez daquela couraça. E foi até aquele gigante. Ali estava o exército filisteu, ali estava o exército de Israel, aquele gigante desafiando aquele povo, e de repente, talvez nem ele mesmo esperava que naquele dia ele tivesse uma resposta à sua argumentação. De repente sai do meio do exército de Israel um garoto. E aquele gigante olha com desdém para aquele garoto e diz: o que é que você está pensando, que eu sou um cão? Para você vir a mim com pedras? Hoje mesmo eu darei da tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Davi olhou para aquele gigante e disse: você vem a mim com espadas, você vem a mim com armas, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma coisa muito importante na sua vida. Ele tinha comunhão com Deus. Ele conhecia Deus. E ele tinha dentro de si uma força que não vinha das suas próprias habilidades, mas Davi estava dotado pelo poder do Espírito do Senhor, pelo poder do Espírito de Deus. E de repente aquela batalha foi travada, e aquele gigante foi contra Davi, e Davi pega a sua funda e uma daquelas pedras, e eu creio que naquele momento Davi estava em plena comunhão com os céus, em plena comunhão com Deus, porque ele sabia que pelas suas próprias forças ele seria derrotado naquele momento, e todo o exército de Israel seria derrotado. Mas ele foi confiando em Deus. Não estava confiando nas suas próprias forças, não estava confiando nas suas próprias habilidades. E quando ele gira a sua funda e ele solta aquela pedra, certamente o Espírito de Deus dirige aquela pedra. Ela vai ao encontro da testa daquele gigante. E aquele gigante agora atordoado cai por terra. Mas Davi não jubilou com aquela derrota do gigante aparente, não. Ele continuou aquele combate, ele foi até o gigante e com a sua própria espada ele o degolou, cortou a sua cabeça e teve uma vitória completa. Eu creio que nem mesmo os seus próprios irmãos acreditavam que Davi seria vencedor naquele embate. Nem mesmo o rei Saul, nem mesmo os seus melhores amigos, e talvez nem mesmo os homens de mais fé da nação de Israel acreditavam. Mas Davi conhecia ao Deus que ele servia. Davi já havia sido preparado por Deus para aquele momento. Talvez nem mesmo Davi sabia disso, mas quando ele estava lá no campo, naqueles momentos íntimos de comunhão com Deus, ele estava sendo revestido desse poder e dessa autoridade. E a vitória de Davi foi tão grande que até os dias de hoje nós falamos dela. E ela é motivo de muitas pregações e está presente na palavra de Deus, registrada como um exemplo para mim e como um exemplo para você que me assiste. Nós temos os nossos gigantes a enfrentar. Nós temos as nossas batalhas a travar. Muitas vezes nós estamos caminhando nesta vida, temos um rumo traçado, temos os nossos objetivos, temos os nossos sonhos, e de repente parece que as coisas estão indo muito bem, quando de repente os céus se escurecem diante de nós. Eu e você estamos começando um novo ano, temos meses pela frente, temos muitos dias, e eu não sei quais serão os desafios que eu e você teremos que enfrentar no ano de 2012. Quem sabe quantos gigantes venham cruzar o nosso caminho, e talvez até você que me assiste neste momento, você está no campo de batalha. Neste mesmo momento, você está enfrentando um momento crítico da tua vida. Um gigante se levantou para te derrotar, para tirar a tua vida e para te envergonhar. Mas como é que nós podemos vencer a esses gigantes? Como é que nós podemos vencer a estes desafios?
É claro que a nossa preparação, é claro que os nossos amigos, é claro que os recursos materiais, eles são importantes. É claro que nós devemos buscar ajuda, ter amigos, ter recursos, estarmos preparados para o futuro. Mas existem desafios que nem todo o recurso de que este mundo dispõe é suficiente para que nós alcancemos o êxito e a vitória. Mas eu quero dizer a você que nem tudo está perdido. Eu quero dizer a você que existe esperança. Eu quero dizer a você que existe uma saída. E qual seria esta saída? Nós olhamos para Davi e aprendemos com este garoto que ficou registrado na história como um grande herói. E que é possível vencer os desafios a partir do momento em que nós venhamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus como Ele é, não um Deus limitado. Não um Deus preso à nossa maneira de pensar ou às nossas próprias convicções, porque nós somos apenas criaturas, mas Ele é Criador. Ele é o Deus que governa este universo pelo seu poder. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que do nada, Ele traz as coisas à existência. É o Deus cujo poder não está preso às nossas limitações, mas é o grande El Shaddai. É o Deus da Bíblia, é o Deus da história, é o Senhor do universo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Davi, é o nosso Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós desfrutamos de comunhão com Ele, quando nós começamos a desfrutar de uma intimidade com Ele, nós passamos a desfrutar desta convicção que estava presente na vida de Davi, um garoto que enxergava além das circunstâncias, porque ele conhecia ao Deus que o havia chamado, ao Deus que já o havia preparado para aquele momento, e Davi sabia que não estava sozinho ali, mas que Deus estava com ele. E se existe uma coisa que nos conforta e nos fortalece, é saber que não estamos sozinhos no meio da batalha, mas que este Deus Todo-Poderoso está conosco. Não podemos olhar para os problemas, olhar para os desafios e nos sentir derrotados. Mas precisamos levantar a nossa cabeça, precisamos acreditar e precisamos crer que maior que seja o gigante, maior que seja o desafio, maior do que todas as circunstâncias, é aquele que governa a nossa vida, é o nosso Deus. O meu desejo é que o ano de 2012 seja um ano de grandes conquistas, seja um ano de grandes vitórias para você. Não estamos imunes aos desafios, mas se este Deus Todo-Poderoso estiver presente na tua vida, pode ter a certeza de que a vitória já é tua, de que você vai chegar ao final deste ano. Os dias vão passar, as semanas e os meses vão passar, e você vai poder chegar ao final deste ano, olhando para o passado e contemplando as grandes coisas que Deus realizou na sua vida. Este é o desejo do meu coração para você, que Deus te dê um 2012 de vitórias, um ano muito feliz e muito abençoado. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero orar por você neste momento. Aonde você está, fique em comunhão com Deus agora. Se você puder, coloque a tua mão direita à altura do teu coração. Mas ligue-se a Deus nesse instante e receba a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o grande El Shaddai, o Senhor é o Deus Criador dos céus e o Deus Criador da terra. Eu quero te agradecer, meu Pai, por esses momentos de comunhão, por esses momentos de ministração da Tua Palavra e pela oportunidade que o Senhor nos concede de chegar a esta pessoa que nos assiste neste momento. Eu creio que a Tua Palavra tem vindo neste instante para corações sedentos, para corações desejosos de Te ouvir e de ter comunhão com o Senhor.
Eu creio que estou falando nesse instante, orando por pessoas que já viveram na sua vida grandes desafios, ou quem sabe estão passando neste momento por um vale, pelo vale da decisão, pelo vale da batalha, ou que talvez no futuro terão grandes desafios pela frente. Mas, Senhor, nós não queremos passar sozinhos, nós queremos a Tua presença, nós queremos a manifestação do Teu poder na nossa vida, nós queremos que as Tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre nós. O Senhor é o Deus que deu vitória a Davi, quando as pessoas olhavam para ele e não acreditavam que ele seria vitorioso naquele momento, mas quem sabe muitos já enxergavam a sua morte e a sua derrota. E talvez muitas pessoas que me assistem e me ouvem neste momento estão nesta situação. Os seus familiares, os seus amigos, as pessoas estão olhando e achando que é o fim, achando que a sua vida terminou, achando que é a sua derrota. Mas, Senhor, nós cremos num Deus poderoso, num Deus vivo e verdadeiro. E eu te peço que o Senhor possa se fazer presente agora neste momento, confortando este coração, animando este coração e muito mais do que isso, fortalecendo e dando vitória. Se esse desafio se levanta na vida conjugal, no seio da família, através de uma enfermidade, na vida financeira, na vida emocional ou espiritual, o Senhor não está limitado pelas circunstâncias, mas o Senhor é o Deus que age em todas elas. O Senhor é o Deus de Davi, o Deus da Bíblia, o Senhor é o nosso Deus. Por isso eu peço, dá vitória e manifesta o teu poder agora para restaurar e abençoar, e que este gigante caia por terra em nome de Jesus Cristo. E todos nós possamos receber de Ti agora a paz e a alegria que vem do Senhor e a certeza da vitória. Assim eu oro crendo no Teu poder e abençoando esta pessoa, este lar, esta empresa, no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Recebe, Pai, desde já a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olá, eu sou o pastor Moisés da Quarta Igreja e quero convidá-los para estar conosco participando das nossas programações. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos aqui um culto abençoado, em que você pode vir receber a bênção de Deus, receber ensinamentos da Palavra de Deus, um culto de doutrina, um culto de batismo com o Espírito Santo e busca dos dons espirituais, terça-feira, às 19h30. Nós temos também um culto abençoado, um culto de cura, milagres, libertações no sábado, às 19h30. Toda a equipe do Pastor Agostinho, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para orar para você e ministrar cura, milagre, libertação, todos os sábados às 19h30. O domingo você sabe, é o dia do Senhor. Então você deve estar na casa de Deus. 8 horas da manhã, nós já temos aqui um culto abençoado, toda a equipe aqui, pastor Olegário, pastor Walter, nós todos estamos aqui para orar com você, para orar e buscar a bênção de Deus para a sua vida. Às 16 horas, nós temos mais um culto abençoado e às 19, a grande celebração da família. 19 horas no domingo, você não pode faltar, você deve estar aqui conosco, buscando a bênção de Deus e agradecendo a Deus e adentrando uma outra semana na bênção de Deus. Você é o nosso convidado especial. Venha buscar a bênção de Deus aqui na Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular. Receba o meu abraço, o meu carinho, que Deus te abençoe e que o ano de 2012 seja um ano de conquista, de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.